Ninguém me contou que Bleach ia querer me machucar nessa temporada, viu? Tô triste, mas tô feliz, porque o episódio foi muito bom. Oi, bora comentar o episódio 10 da terceira parte de Bleach, Guerra Sangrenta dos Mil Anos? Com esse meu jeitinho, que vocês já sabem, eu troco o nome de personagem, eu esqueço as coisas. Eu confundo, mas eu fico feliz porque eu gosto muito de assistir a esses episódios e ter a companhia de vocês aqui nos comentários, deixando o nosso clássico Bankai na nossa Terça das Almas, que às vezes atrasa. Vai sair tarde hoje, mas vai sair. Já comente aqui embaixo para deixar o apoio neste canal. E falando de apoio, ontem oficialmente foi dada a largada pro nosso clube de leitura, com as leituras escolhidas para esse mês, com data já pra live acontecer e Discord exclusivo aberto. Se quiser participar é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo, é só descer assim, subir, quer dizer, depende da perspectiva. Vai ter um botão, escolher o seu nível de apoio, ou catarse.me/Gabi Xavier. Tem outros tipos de benefícios e apoios por lá. Escolhe o que você preferir e bora com a gente ler algumas coisas, jogar joguinhos de vez em quando e comentar coisas aleatórias durante os dias. Mas o que não é aleatório é essa coleção incrível e nova que acabei de lançar pra você que gosta de camisetas de anime, como as que eu já tenho na minha coleção, mas talvez queira passar por aí como um otaku ou fã de anime secreto. Camisetas inspiradas em anime sem parecer anime? Pera aí que eu te mostro. Para aqueles que curtem uma redenção pós-eclipse, pegou a referência? Ou para quem curte escrever uns nomes em um caderno especial? Mas tem mais discretas? Sim! Meus novos lançamentos com a loja, e na compra deles você ganha um pôster incrível como esse aqui. Link na descrição. Duas camisetas com estampas exclusivas, mais simples na frente, com destaque atrás. Promoção de lançamento comprando acima de R$50 apenas, você ganha este pôster maravilhoso e exclusivo, que também é estampa por lá. O pôster vai de graça, é só comprar acima de 50 na minha coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier. E dica pra vocês, tem caneca inspirada inclusive em Bleach e Bankai, então é só você comprar dos lançamentos, da caneca, do que você quiser e ganhar um pôster por tempo limitadíssimo. loja.com.br/Gabi-Xavier. Eu diria que o episódio 10 me fez ter algum afeto pelo Mayuri, finalmente, mas eu não sei se foi bem por ele, ou pela Nemo, ou Nemuri Nanago, ou número 7, como ela gostaria de ser chamada. Aliás, percebem a ironia do negócio, né? A sutileza. Porque ela acha que seria carinhoso, afetuoso ou mais próximo ser chamada por Nemuri número 7. Só que, na verdade, quando o Mayuri, na minha visão pelo menos, chama ela de Nemo, ele tá reduzindo um nome que é estritamente científico, Nemuri número 7, para um apelidinho. Desde o início, talvez, ele tivesse se apegado a ela, como dos seus experimentos para uma alma artificial que se desenvolvesse, aprendesse sozinha, um Shinigami artificial. De todos, o primeiro que realmente deu certo e conseguiu se desenvolver e muitíssimo bem, para além de um experimento perfeito ou extremamente bem sucedido, ele criou ela desde criança. Ele parece dar ordens, faça isso, não faça aquilo porque você fez algo que eu não ordenei, mas a verdade é que existe, ou pelo menos nesse episódio para mim ficou explícito, eu acho, que existia um certo carinho ou preocupação e ou apego dele por ela. Queria entender um pouco a escolha dessa parte de ter parado a luta do Mayuri, acompanhado a luta contra o outro, né, Quincy, o Lilibarro, e depois voltado pro Mayuri. Eu achei que ficou um pouco confuso. Eu não sei se simplesmente eles quiseram manter um suspense sobre o que tinha acontecido, quer dizer, você parava a luta do Mayuri com uma grande vitória, mas depois no outro episódio explodia o bebê Bankai, e daí depois a gente descobre uma semana depois o que rolou. Eu sinceramente não acho que foi a melhor escolha de roteiro, mas esse episódio isoladamente foi sensacional. Eu diria que em impacto ele foi o melhor até agora deste ano, portanto dessa terceira parte, não da temporada ou não desse arco como um todo, mas um dos mais emocionantes de qualquer maneira, sim, em toda essa nova adaptação. Porque a gente descobre que como uma mão do Rei das Almas, ainda assim era uma mão controlada em simbiose com o Quincy. Então a mão do Rei das Almas, a mão esquerda ali, ainda conseguia utilizar um arco e flecha Quincy. E é assim que ele consegue produzir danos no bebê Bankai do Mayuri e sair de lá, porque cada uma dessas flechas, entre várias que ele vai lançando depois, carregam como se fosse um fio ou vários fios de nervo. Fio, eu não sei se é o termo correto, me perdoem pessoas da área biológica. Falarei coisas erradas, assim como falo nomes de personagens trocados, acontece. Bem, mas de qualquer maneira,
Esses fios conseguiam então por dentro destruir o bebê Bankai e seriam também mortais contra o próprio Mayuri. E quando a coisa começa a acontecer, as flechas a serem jogadas, eu também me questionei junto com o Mayuri o porquê aquela mão do Rei das Almas continuava agindo como um Quincy. Ok que ele está em simbiose com a mão, ok que ele está em simbiose com o Quincy, mas não existe alguma lembrança, alguma coisa do próprio Rei das Almas que faria com que a vontade daquela mão fosse não ajudar os teóricos rivais do próprio Rei das Almas? Eu fico realmente um pouco confusa. Já falaram alguns vídeos atrás, nos comentários, sobre o Perine dar esse Quincy dizendo algo sobre a reunião que aconteceu lá atrás, sabe? Do próprio Yurrabarra, que o Osho estava presente, que teve alguma coisa, citação sobre essa mão esquerda, e eu esqueci tanto o episódio quanto o que me falaram, então se quiserem relembrar, por favor, fiquem à vontade. Mas independente disso, o que o Mayuri e eu também descobri nesse episódio foi que a mão, ao se conectar nervo com nervo de outras pessoas, com suas vítimas, ela ia aprendendo habilidades. Então não só o vocabulário ia ficando mais extenso, mas aparentemente a força, as habilidades também ficavam. Por exemplo, chega um momento em que a mão fala basicamente como o Zaraki e também com força, parece que semelhante ou igual ao do próprio Capitão Zaraki, o que seria perigosíssimo. E eu já fiquei, eita gente, que Mayuri vai vencer, como que o negócio ali da ciência talvez não esteja sendo tão eficiente assim. E me parece que Mayuri realmente estaria em apuros se ele tivesse sozinho, porque contra as suas ordens, porque ele não fala para Nemo fazer qualquer coisa, Nemo é aquela que, numa incrível velocidade, tira ele da rota de uma das flechas que ele não estava conseguindo desviar, e portanto o seu corpo não vira uma carne moída, não é distorcido por esse golpe, por essa habilidade que o Perine dá, e portanto essa mão, né, do Rei das Almas agora teria. E aí que o episódio vira um negócio mais emotivo e até mesmo praticamente introspectivo, porque tem um momento em que a gente entra na mente, na piração do Mayuri, né, quando ele fica conversando com aquele médico que era do Huecomundo, né, eu esqueci o nome dele, mas o cientista, inclusive, na verdade, né, não médico, o termo correto acho que é cientista. É um episódio que traz o flashback da Nemo, um pouco, portanto, também do Mayuri, e humaniza um pouco, pelo menos na minha visão, esse personagem que até então tô reclamando com vocês várias vezes, que é um cientista, é o padrão do cara que só pensa em resultados, em ciência, em estudos, e você perde um pouco daquele papel um pouco mais humano. Por mais que algumas pessoas também tenham apontado várias vezes, como vários dos Shinigami, mesmo da Gotei 13, eles são também egoístas, eles têm decisões que são dúbias, não são exatamente humanas ou altruístas, né? Tem alguns personagens mais altruístas do que outros. O Mayuri é o padrão realmente cientista que só pensa na sua ciência e acabou. Só que nesse episódio, quando a gente começa a ver toda a criação da Nemo e como ela principalmente o enxergava talvez com olhos um pouco mais doces, através dela parece que o efeito vem um pouco pra mim também. Eu começo a olhar pra ele com um olho um pouquinho mais bondoso. É explicado que Nemuri vem do verbo em japonês dormir, é dito como nessa tentativa de criar uma vida artificial, o Mayuri tentou várias vezes e falhou diversas vezes. Teve um outro caso que chegou até os 2 anos de existência e daí depois falhou também. E quando veio o Nemuri número 7, ou Nemuri Nanago, aquele foi não só um sucesso, mas também uma nova vida que começou a evoluir sozinha, pensar sozinha. E como um experimento perfeito finalmente alcançado, era impossível, como é dito para ela pequena nesse flashback, que ela não começasse a ter pensamentos por si mesma, inclusive pensamentos em relação ao seu criador, ao Mayuri. Por que ele não me chama mais com esse nome, que é a primeira coisa que eu me lembro e que gostei tanto? Nemuri Nanago. Aquela coisa que ela se apegou como a primeira palavra, ou uma das primeiras, como primeira forma que ele a chamou. E mesmo evoluindo, mesmo entendendo mais das relações, me parece que ela não compreendia até o final a sutileza de ter um apelido, na verdade, muito mais próximo do que aquele nome que ela atribuía a algo especial a ela. Ela se enxerga como uma criação,
como alguém que deve, sobretudo, servir e salvar o Mayuri. E por isso que, ao invés de apenas seguir as ordens dele, que ele reafirma e insiste o episódio inteiro entre luta e ataques e flechas e nerfos pra lá e pra cá, ainda assim, quando chega o momento final, ela, de novo, vai até ele e fala: eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, a minha maior missão, que é proteger você. E eu tenho aqui habilidades e uma força maior do que você, inclusive, imaginou, e não me peçam pra explicar de maneira científica como o Mayuri foi fazendo, porque usou termos e minha cabeça já começou a viajar. Simplesmente entendi que ela é mais forte do que ele acreditava, e eu acho que ela se sacrificou sabendo o que aconteceria com ela em seguida. E os efeitos que aquilo teria para o corpo, se é que a gente pode chamar assim, da mão esquerda do Rei das Almas. Daquele Quincy misturado com mão de Rei das Almas. Porque ela deu um ataque, sacrificando parte da sua alma, pelo que eu entendi, mas ainda assim ela permanece ali no momento em que ela vai caindo lindamente em slow motion, as carninhas da mão ao seu redor, e ela se dirige ao Mayuri com o olhar de quem já sabe o que vai acontecer. E pela primeira vez, eu acho que o Mayuri, por mais que ele tenha ligado os pontos muito rapidamente dos efeitos, né, consequências do que viria a seguir e o quanto aquilo poderia ser vantajoso pra ele vencer na luta, quando ele vê ela se sacrificando, me parece que ele fica sem ação. Pela primeira vez, me parece que ele realmente fica perdido de ver ela explodindo. Gente, ela explodiu em carnes e voou pra tudo que é canto. Eu fiquei imediatamente com os olhos cheios de lágrima e eu não estava esperando essa emoção nesse episódio de Bleach. Principalmente num episódio focado no Mayuri. Tudo bem que não foi exatamente por ele, mas eu, sério, juro pra vocês, quando aconteceu, meu olho ficou molhado na mesma hora, eu até me segurei um pouco ali pra não chorar, pra entender o que aconteceria em seguida, porque a gente entra numa piração introspectiva. Me parece que foi, né, se eu estou enganada, se foi uma coisa metafísica, diferente, me digam aqui embaixo novamente, mas me parece que ele começou ali no seu inconsciente a se questionar, e a personificação deste questionamento foi o cientista do Recomundo. E por mais que depois ele pareça estar inabalável, que na verdade ele já superou sim o que aconteceu com ela, que ele descarta essa memória, essa personificação na sua mente de um cara desprezível que parece tanto com ele em tantos pontos, se a gente para pra pensar, quando ele volta a si, aí a gente percebe que ele, na verdade, já tinha ligado os pontos da vantagem daquele contexto, do que tinha acontecido. Porque no momento em que aquela mão, aquela estrutura bizarra começa a consumir a carne, ele toda triturada da Nemo, e eu não sei se estava fazendo aquilo para assimilar de novo habilidades, tá? Eu não sei se essa era a questão, porque não tinha colocado na minha cabeça que aquela mão ou aquele Quincy tinha algum quê meio carnívoro, mas enquanto fazia isso e Mayuri ia incentivando que fizesse, na verdade ele só pega o cérebro. E aí eu pensei na hora, tá, ele vai recriar a Nemo, mas parece que para além disso, sem o cérebro, com aquelas carninhas entrando dentro deste braço, mão esquerda do Rei das Almas, o que acontece é que, de novo, não vou explicar cientificamente, vocês me perdoem, corram para os canais especialistas agora mesmo. Não, depois desse vídeo, deixa a pessoa perdida aqui falar primeiro. Mas de alguma forma, aquelas carninhas tinham um fator na célula, sei lá, que se multiplicava de uma maneira acima do comum, descontrolada, e que apenas um cérebro da Nemo, que fazia a função daquilo tudo ali de uma maneira mais equilibrada, sem esta parte que o Mayuri pegou, aquelas carnes seriam uma bomba para a mão do Rei das Almas, para o Quincy, que começou a se multiplicar de forma descontrolada, explodir e aí sim ser derrotado. Imagino que definitivamente, num final bem emocionante, me parece que o Mayuri andando com aquele cérebro é como se ele andasse com a esperança dessa sua criação e talvez um pouco mais afetuosamente do que uma criação apenas objetivamente, como se ele segurasse a esperança dela voltar de alguma maneira. Tanto é que quando ele vai para as cápsulas de recuperação da galera, de onde vem Matsumoto e Toshiro, inclusive, que parece que não são mais zumbis, estão recuperados, mas com uma vida um pouco mais curta, o que tudo bem. Eu tinha dúvidas se eles tinham realmente virado zumbis, deszumbificados. Agora a resposta veio, embora eles não tenham falado tanta coisa nesse episódio. E quando colocam o Zaraki e o próprio Mayuri dentro daquela cápsula com o cérebro, a gente tem de novo a cena belíssima dele dizendo que ultrapassou Urahara finalmente, porque a Nemo
é a personificação disso, ela é o exemplo de que ele alcançou uma evolução de uma vida artificial de uma maneira que o Urahara não conseguiu, e ele mostraria isso junto com ela. É porque ele tá com o cérebro ali ainda? Também, mas eu acho que não apenas isso, mas porque, de alguma forma, aquilo ali é uma maneira, imagino eu, dele trazer ela de volta de alguma forma. A existência, as memórias, a evolução dele não perder o que ele conquistou, nem perder a Nemo. Episódio fofo, né? E finalmente pós-créditos, que o personagem que eu amo tanto e confundi o nome do vídeo passado, Besby, apareceu questionando o nosso, sempre esqueço o nome dele, qual é o nome dele? Hylgran, porque o Hashivaldo, o nome lá dele em alemão não sei falar bonitinho. Hylgran, que tava ali já dizendo, Ishida tá nos Javes, não sei onde era aquilo e por que era estranho o Ishida estar lá, mas quando ele vai mandar uns Queens dar uma olhada, o Besby chega e fala, o que você tá aí tão ligado no Ishida? O que é? Tá surpreso que eu sobrevivi? Então fiquei pensando, será que Hylgran tem alguma coisa diretamente com Besby, para o Besby talvez ter morrido, mas não morreu? Já a Giselle e a outra Quincy que engole todo mundo vão enfrentar outros Quincy para tentar invadir o castelo de Yurrabarra. E quem aparece lá são vários bots de Quincy comuns, que de repente parece que estão todos controlados pelos olhinhos Almighty de Yurrabarra. Fiquei pensando, será que Yurrabarra criou esses novos Quincy através do seu Almighty? Ou ele pegou uma galera mais baixo nível dos Quincy e tá controlando porque tanto faz a vida e a existência deles? Fica o questionamento. Cena pós-crédito para mostrar que tem Quincy contra Quincy, tem novas zumbis feitas por Giselle também, aumentando um pouco o rol desses que vão enfrentar seus ex-companheiros em um novo cenário. E tem outros, muitos outros, incluindo Ichigo para lutarem em breve, mas eu acho que se eles não fizerem essa loucura de roteiro vai e vem, que no episódio que vem a gente deve ver, porque não assisti preview, fique bem claro aqui, a gente deve ver a luta talvez de Besby contra Hylgran. Ou vai voltar pro Ichigo? Eu não sei. Vou ficar aqui na surpresa, porque eu prefiro a surpresa, porque chega na semana e eu não faço ideia do que vai acontecer. Este foi mais um vídeo Perdida, mas nem tanto, ou talvez sim, comentando na nossa Terça das Almas, episódio 10 de Bleach, junto com vocês. Então deixa aqui embaixo bancar e aproveitem a promoção para ganhar um pôster exclusivo junto da nova coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier. Muito obrigada pela paciência de vocês, como sempre, pela companhia, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!